Já provei que o Jesus da Bíblia não ressuscitou. Esquece isso. Se eu dissesse que o que você ouviu sobre a ressurreição de Jesus está completamente distorcido e que argumentos usados contra esse fato, esse fenômeno, esse evento histórico não passam de falácia barata quando a gente faz uma análise muito mais aprofundada dessa situação. Se os mortos não ressuscitam, logo Cristo não ressuscitou. Você vai ter ressurreições dentro da Bíblia. Aí tem um outro probleminha agora, quer ver? A Bíblia está escrita assim, ó. O homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes Lázaro morreu? 2. Mas não está escrito que é uma vez só. Já são 2. Já piorou. Então tem alguma coisa aí que a Bíblia não está sendo verdadeira. Tá batendo, né? Hoje nós vamos derrubar um a um dos ataques feitos contra a ressurreição, expor por que esse é um dos eventos mais bem fundamentados da história, mas eu te aviso, depois desse vídeo, não dá mais pra fingir que Jesus não ressuscitou, tá? Aí fala assim, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Aí vem a pergunta, quantos mortos vocês estão vendo hoje sendo ressuscitados pelas igrejas aí? Fábio Sabino argumenta que se a ressurreição fosse real, nós deveríamos ver mortos voltando à vida nas igrejas hoje. Para isso, ele tenta distorcer 1 Coríntios 15, mas vamos ver o que o texto realmente diz? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Eu vou repetir isso para você. Mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, Paulo está afirmando, sim, Jesus ressuscitou, isso é um fato, e ele foi o primeiro a ressuscitar, porque depois dele as pessoas vão ressuscitar. Agora, vamos entender o que Paulo realmente disse. Paulo não ensina que a ressurreição de Cristo implica que qualquer um pode ressuscitar a qualquer momento. Ele está afirmando que a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que estão em Cristo também ressuscitarão, mas no tempo determinado por Deus, na ressurreição final, não é no meio do culto. A questão aqui não é sobre mortos voltando à vida em cultos de domingo, mas sobre o plano de Deus para a salvação e como ele se completará no fim dos tempos. Se Cristo ressuscitou, isso confirma que haverá uma ressurreição futura dos justos. Se Cristo não ressuscitou, então nossa fé seria inútil. Mas as evidências históricas apontam que ele realmente venceu a morte e ressuscitou. E esse é o ponto de Paulo e é o que vamos provar nesse vídeo. Afinal, Paulo, depois de escrever essa carta aí para os Coríntios, ele por acaso parou de pregar o evangelho? Por acaso ele deixou de fazer o que estava fazendo ou deixou de anunciar? Não, ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. Sabino distorce o argumento paulino, sugerindo que se Jesus ressuscitou, deveria ocorrer ressurreições imediatas para confirmar isso. Mas isso é uma falácia de falsa equivalência. E aqui vai um pouquinho de lógica para você. Ele diz que duas coisas são iguais quando elas, na verdade, são completamente diferentes. Com isso, ele cria uma contradição inexistente. Ou seja, ele diz que Paulo disse algo não dito para criar um problema que não existe e, no final, conclui algo totalmente sem sentido. Paulo não exige ressurreições diárias como prova de ressurreição de Cristo. Pelo contrário, ele apresenta a ressurreição de Jesus como o alicerce da esperança cristã na vida eterna. A Bíblia está escrita assim, ó. O homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes Lázaro morreu? 2. 2. Mas não está escrito que é uma vez só? Aí já são 2. Já piorou. Então tem morreu. alguma coisa aí que a Bíblia não está sendo verdadeira. Tá batendo, né? Não está batendo. O Fábio Sabina cita Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem só uma vez, vindo depois disso o juízo. A partir disso, ele conclui que se Lázaro morreu 2 vezes, então a Bíblia se contradiz. Só pode ser zoeiro isso aí, né? Tá de sacanagem que a gente precisa explicar isso, mas tudo bem. O único problema dessa interpretação é que ela nem é uma interpretação de tão ridícula que ela é. Esse versículo não está afirmando que ninguém pode voltar à vida por um milagre. Ele escreve a condição natural da humanidade. Todos morrem e depois disso enfrentam o juízo. Mas isso significa que Deus não pode intervir soberanamente, por exemplo, realizando milagres? É óbvio que não, meu príncipe. Lázaro, a filha de Jairo e outros foram ressuscitados por Jesus como sinais do poder divino, mas eles não receberam corpos glorificados como Cristo. Eles voltaram à vida temporariamente e ainda estavam sujeitos à morte física, que é o que de fato está sendo dito. Não há contradição alguma aqui. O que Hebreus 9:27 ensina é uma regra geral sobre a mortalidade humana. Isso é tão óbvio,
mas impressionantemente a gente precisa explicar para um cara que se diz professor. Não é uma proibição de ressurreições milagrosas. Cara, é sério, eu não acredito que é necessário explicar isso. É básico demais. O próprio Jesus venceu essa barreira quando ele ressuscita. Só que, diferente de Lázaro, ao contrário de Lázaro e todas as pessoas ressurretas, ele venceu a morte de uma vez por todas. Tem um outro problema também. A consequência do pecado é o quê? A morte. E não é a morte espiritual, a morte física. Todos morreram fisicamente na Bíblia? Não. Não temos pessoas que não morreram fisicamente. Elias, Enoque foram transladados. Cadê a morte aí? Não tiveram. Aí tem um outro problema ainda. Diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Peraí, se carne e sangue é a parte humana não pode herdar, então como que Enoque e o outro lá, Elias, conseguiram herdar o reino de Deus? Então, aí... Romanos 6:23 nos diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Mas que morte é essa? Apenas a morte física? É óbvio que não, meu príncipe. Mas isso as crianças que leem a Bíblia na igreja sabem explicar para o professor aí. É óbvio que é morte espiritual. A separação eterna de Deus, que é um conhecimento realmente básico também, mas que aparentemente o professor aí não conhece, ou ele simplesmente resolveu ignorar esse fato para poder trazer alguma falsa robustez para o seu argumento, né? A Bíblia é clara ao afirmar que aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo não enfrentarão essa morte eterna. E quanto a Elias e Enoque, eles foram transladados diretamente para a presença de Deus sem experimentar a morte física. E isso não é um erro bíblico, porque é um prenúncio do que acontecerá com os redimidos no final dos tempos. Quando Cristo retornar, muitos também serão transformados num piscar de olhos sem passar pela morte. Isso é uma coisa básica da Bíblia, uma coisa que se repete, é um prenúncio. O Antigo Testamento toda hora prenuncia coisas que vão acontecer no Novo Testamento e prenuncia também coisas que vão acontecer nos nossos tempos ou no futuro, sei lá, quando tiver realmente o final dos tempos. Elias e Enoque são antecipações desse evento glorioso. Longe de ser uma contradição, o que aconteceu com eles confirma e reforça a narrativa bíblica sobre a vitória definitiva de Deus sobre a morte, que Jesus já fez lá atrás. Você escolhe 12 pessoas, Jesus escolheu 12 apóstolos, 12, andou com os 12, viveu com os 12, fez milagre com os 12, multiplicação e tantas outras coisas. Jesus fala da ressurreição dele ao terceiro dia. E o que acontece quando Jesus vai para a cruz? Todo mundo não acreditou que Jesus nenhum ressuscitaria, nem as mulheres. Maria Madalena foi ungir o corpo de Jesus. Peraí, como você vai ungir o corpo de Jesus se você sabe que a pessoa vai ressuscitar? Não há nada claro de forma disso. Então Fábio Sabino segue argumentando que os discípulos ouviram diversas vezes Jesus falar sobre morte e ressurreição, mas no fim ninguém acreditou. É sério que isso é um argumento? Primeiro, os discípulos tinham dificuldade de compreender os ensinamentos espirituais de Jesus. Mesmo quando ele falou claramente sobre sua morte e ressurreição, Pedro chegou a repreendê-lo. Eles esperavam um Messias vitorioso, não alguém que morresse e voltasse à vida. Além disso, o trauma da crucificação foi devastador. A morte de Jesus parecia o fim de tudo, e isso nublou a memória deles sobre suas palavras. No caminho de Emaús, os discípulos lamentavam. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. Percebe? Eles são crianças que, como muita gente hoje em dia que diz que está prestando atenção ou estudando as coisas, interpreta completamente errado ou ignora informações essenciais para entender o que está sendo dito. Eles não estavam fabricando uma mentira, eles estavam lidando primariamente com um choque de realidade. Mas aqui está o ponto. Essa incredulidade inicial não é uma fraqueza do relato, e sim uma das maiores evidências da ressurreição. Se fosse uma invenção, os evangelhos teriam retratado os apóstolos como crentes firmes desde o início. Mas não. No que nós vemos, a Bíblia expondo claramente a descrença, o medo e a dúvida dos discípulos, aqueles que deveriam levar a mensagem. Que é algo mais real do que isso? Quantas pessoas não têm medos, dúvidas e descrenças durante a sua vida? O que é algo completamente natural do ser humano. Os evangelhos mostram Pedro negando Jesus, Tomé exigindo provas concretas e os discípulos fugindo aterrorizados. Isso não é o perfil de quem está tentando criar um mito. Porque quem cria o mito tem absoluta certeza dele desde o início, sem ter necessidade de nenhuma prova, sem querer ver as coisas, sem expor suas fraquezas. Mas algo os transformou de covardes em pregadores dispostos a morrer pelo que viram. Qual que é a única explicação plausível para isso, meu príncipe? Eles realmente viram Jesus ressuscitado. João viu o túmulo vazio e creu. As mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição. E até Tomé, que exigiu provas ao ver Jesus, declarou: meu Senhor e meu Deus. O ceticismo inicial dos discípulos não enfraquece a ressurreição. Pelo contrário, ele a torna ainda mais convincente. Se fosse um mito, jamais teria sido contado desse jeito. É só você
você olhar todos os outros mitos que vêm antes de Jesus, qual deles é contado expondo tantas fraquezas e dúvidas dessa forma, expondo mulheres como testemunha, porque antigamente era extremamente machista isso, e ainda assim é relatado. Por quê? Porque eles tinham um compromisso com a verdade do que aconteceu. E a verdade do que aconteceu é que essas pessoas viram Jesus ressurreto. Eu sei que é difícil para você entender isso, mas os fatos estão aí na mesa para você. Eles não rejeitaram a ressurreição, eles apenas não entenderam de imediato. Mas quando entenderam, eles deram a vida por essa verdade. Agora que a gente desmascarou as distorções, vamos ao que realmente importa. Dá para acreditar que Jesus realmente ressuscitou e isso é um evento real na história da humanidade? Vamos lá. A primeira evidência é o túmulo vazio. William Lane Craig, em sua obra Em Guarda, que tem o link na descrição para você comprar o livro se você quiser, aponta que a melhor explicação para isso é a ressurreição. Se o corpo tivesse sido roubado, os inimigos de Jesus teriam facilmente exposto o cadáver para silenciar os apóstolos. Mas isso nunca aconteceu, né? Mais ainda, os evangelhos relatam que foram mulheres as primeiras testemunhas a encontrar o túmulo vazio. A gente já explicou isso para você. No contexto judaico, o testemunho feminino não tinha grande valor legal. Não só no judaico, mas em muitos dos contextos ali da época, inclusive por vários séculos depois, né? Se os discípulos estivessem inventando essa história, jamais teriam colocado mulheres como protagonistas, né? É só você pensar. Isso indica que eles estavam apenas registrando os fatos e não criando um mito. Não dá, cara. Não dá. Sabe? É história. É história, cara. Isso é documento histórico. Além disso, os líderes religiosos da época jamais contestaram que o túmulo estava vazio. Eles apenas tentaram explicar o fato de outra maneira, dizendo que os discípulos roubaram o corpo. Mas se esse fosse o caso, como que um grupo de pescadores assustados teria burlado a guarda romana? Bem improvável, né? O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15 que Jesus apareceu a Pedro, aos 12, a mais de 500 pessoas de uma só vez, a Tiago e a ele próprio. Esse trecho é considerado uma das mais antigas tradições cristãs, remontando a poucos anos depois da crucificação, documentos que traziam essa informação. Então, se fosse uma alucinação, como alguns argumentam, como explicar que tantas pessoas tivessem a mesma visão ao mesmo tempo, de algo tão sóbrio, tão organizado, um discurso tão claro e tão bem analisado, com relatos diferentes da mesma coisa? Porque os relatos diferentes, inclusive, validam ainda mais a veracidade desses relatos, porque eles não foram combinados, né? Por isso eles têm pequenas diferenças que não mudam o fato histórico. Então, alucinações são coisas individuais. Na medicina você pode ver isso. As mesmas situações que você possa argumentar que existiram alucinações em grupo, são alucinações completamente limitadas e com várias diferenças de um fato tão evidente como esse. Alucinações tão precisas e tão específicas como essas, elas são eventos individuais e não coletivos. Além disso, muitas dessas aparições ocorreram a pessoas que não esperavam ver Jesus ressuscitado, como por exemplo Tiago, que era completamente cético, era irmão de Jesus e completamente cético que o próprio irmão fosse o Cristo, né? E além disso, a gente tem o próprio testemunho do Paulo, né, que perseguia cristãos. Então, isso reforça que algo extraordinário aconteceu com esses homens. Outro ponto crucial é que Jesus apareceu em diferentes circunstâncias. Ele conversou com discípulos, comeu com eles e até permitiu que Tomé tocasse em suas feridas. Isso vai contra a hipótese de que foram apenas visões subjetivas. Os discípulos tiveram experiências realmente concretas com o Cristo ressurreto. Antes da ressurreição, os discípulos estavam desmoralizados e com muito medo. Depois eles se tornaram pregadores que estavam dispostos a morrer por sua mensagem. Como o Lee Strobel destaca no seu livro Em Defesa de Cristo, que também está com link aí para você comprar e ler por você mesmo, pessoas podem morrer por algo que acreditam ser verdade, mas ninguém entrega a sua vida por algo que sabe ser mentira. Como é que você sabe que é mentira, por exemplo, que você está inventando que alguém ressuscitou e você está disposto a morrer por isso mesmo assim? Cara, pelo amor de Deus, né? Para! Se os discípulos tivessem inventado a ressurreição, por que tantos estariam dispostos a enfrentar tortura e morte sem nunca negar sua história? A melhor explicação é que eles realmente viram Jesus ressuscitado. Além disso, o próprio irmão de Jesus, Tiago, que eu já falei antes, não cria nele. Ele tornou-se líder da igreja em Jerusalém e foi martirizado por sua fé. O mesmo aconteceu com Paulo, que saiu de perseguidor dos cristãos para um dos maiores pregadores do evangelho. O que pode explicar uma mudança tão radical, além de um encontro real com Cristo ressuscitado? Como que um grupo pequeno e insignificante de judeus conseguiu transformar o mundo em tão pouco tempo? O historiador Anthony Wright aponta que a pregação da ressurreição foi o centro dessa revolução. Nenhuma outra explicação faz sentido para que isso tenha acontecido. Nem visões, nem metáforas, nem conspiração. Algo extraordinário tem que ter acontecido naquelas primeiras décadas. Se os discípulos estivessem apenas inventando um mito, jamais teriam pregado a ressurreição em Jerusalém, onde qualquer um poderia verificar a veracidade dos fatos daquilo que eles estavam dizendo. Mas foi exatamente ali que o cristianismo cresceu rapidamente, justamente porque as pessoas podiam conferir que o túmulo estava realmente vazio e que aquelas coisas tinham de fato acontecido. Os escritos dos primeiros cristãos, como os pais da igreja, confirmam que a ressurreição era a base da fé desde o início do cristianismo. Inácio de Antioquia estava ali no século I depois de Cristo e ele escreveu em sua carta aos Australianos o seguinte: creio que o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, ressuscitou verdadeiramente dos mortos e que a sua ressurreição não é uma fábula, mas uma realidade. E é esse fato que deve ser proclamado e defendido por todos nós. Outro ponto interessante é que judeus esperavam uma ressurreição geral no fim dos tempos.
tempos. Não uma ressurreição isolada de um Messias que havia sido crucificado. Se os discípulos tivessem inventado essa história, por que eles escolheriam um conceito tão difícil de ser aceito naquela cultura? A resposta é simples. Porque realmente aconteceu, meu príncipe. A ressurreição de Jesus não é um mito, nem uma ilusão coletiva, é um evento histórico com evidências robustas que agora você sabe como provar historicamente. Se for verdade, então Cristo venceu a morte e tudo muda. Agora a pergunta é, o que você vai fazer com essa verdade? A única coisa que você pode querer questionar agora é se o próprio Jesus da Bíblia não é histórico. Mas para te provar que ele é uma pessoa histórica, sim, você precisa ver esse vídeo que tá aqui em cima e a playlist embaixo confirma tudo. A gente tem uma sequência de vídeos ali que vai te provar historicamente e até cientificamente que o Jesus da Bíblia é um Jesus histórico.